fico triste com uma notícia dessa. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas! Nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral vai começar o julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro. É isso mesmo. Se o Bolsonaro for condenado, ele vai ficar pelo menos 8 anos sem poder ser candidato a nada, fora da fotinho na urna. Porque além de genocídio, corrupção, ataque à democracia a céu aberto, roubo de joia da Arábia Saudita, o Bolsonaro também cometeu crime eleitoral. Quais foram esses crimes eleitorais e qual o impacto uma condenação do Bolsonaro pode gerar no tabuleiro político brasileiro? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O ministro Alexandre de Moraes, que é o atual presidente do TSE, vai iniciar o julgamento no dia 22, agora quinta-feira, sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Esse julgamento atende a um pedido do PDT, que entrou com uma ação pela cassação do registro do Bolsonaro por crime eleitoral, quando ele fez, alguns vão se lembrar, aquela reunião com embaixadores de vários países do mundo no Palácio do Alvorada, no espaço público, para atacar as urnas eletrônicas, para dizer que as urnas não eram confiáveis. O presidente afirmou sem oferecer provas que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018, quando ainda segundo Bolsonaro, ele teria vencido no primeiro turno. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014, usando a estrutura oficial do governo e transmitindo pela TV oficial do governo. Ou seja, ele usou a estrutura pública para fazer campanha eleitoral sem mencionar o ataque à democracia. Isso foi reconhecido pela Procuradoria-Geral Eleitoral, que deu o seu parecer favorável à inelegibilidade de Bolsonaro. Como é que funciona isso? Se ele se torna inelegível, 8 anos o Bolsonaro fora de qualquer eleição. Vários políticos brasileiros já perderam, já se tornaram inelegíveis, vários acusados e condenados e por aí vai. E o Bolsonaro pode seguir esse caminho. Foi juntada, nesse pedido do PDT, outras 16 acusações de crime eleitoral contra Bolsonaro. Em geral, ligadas a uso da máquina pública, como nós vimos, porque foi aquele do consignado do Bolsa Família, o consignado do Auxílio Brasil na véspera das eleições, o uso da máquina pública para tentar, na prática ali, meio que ganhar setores para os quais ele não fez nada, que foram os mais pobres, e também os ataques dele à democracia, os ataques dele ao sistema eleitoral. De algum modo, se juntou esses procedimentos e agora os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão se debruçar e julgar. Houve crime eleitoral? Para mim está mais que visível que houve, para o Ministério Público Eleitoral também. Se houve, e se o TSE entender assim, é condenação Bolsonaro inelegível. E os crimes eleitorais do Bolsonaro, vamos combinar aqui, são a ponta do iceberg. Porque o cerco agora está se fechando. O celular do Mauro Cid, rapaz, como fala esse celular do Mauro Cid? Quanta informação ele dá? A última foi agora de uma minuta do golpe, que era uma minuta mais elaborada, mais detalhada. Vocês devem ter visto, foi assunto da última semana, propondo afastamento e prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, estado de sítio, convocação de novas eleições. Era um plano que eles tinham montado e que, obviamente, o Mauro Cid era o ajudante de ordem, era o office boy de luxo do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro queria era ele que operava. Lógico, é mais do que lógico que o Bolsonaro está envolvido nisso e as provas do celular do Mauro Cid estão levando cada dia mais a isso. A CPMI do 8 de janeiro, a CPMI do golpe, que os bolsonaristas queriam tanto instalar, agora que ela foi instalada, eles estão embaixo da mesa, porque a narrativa não se sustenta. Começou a convocar, pediu quebra de sigilo do Bolsonaro, convocou Mauro Cid, convocou o general Heleno, convocou Braga Neto. Agora a onça vai beber água. O cerco está se fechando para o bolsonarismo nos casos de corrupção, nos casos de joias, nos casos de golpismo. Isso vai fazer com que o Bolsonaro tornar inelegível talvez seja uma expectativa otimista para o Bolsonaro, porque ele pode acabar indo parar na papuda. Nós não estamos falando só de legislação eleitoral, de crime eleitoral. Nós estamos falando de crimes
crimes contra a democracia, se a gente recuperar crimes contra a saúde pública na pandemia, nós estamos falando de crimes de corrupção em vários desses casos. O cerco está se fechando demais para o Bolsonaro. O que a gente precisa pensar? Quais as consequências de Bolsonaro inelegível e dele ficando acuado. Todo mundo conhece aquela história, um animal acuado reage, ataca. Qual que vai ser o próximo passo do Bolsonaro? Agora ele tá pianinho, escondidinho. Aquele vídeo é sensacional, né? Ninguém vai pegar meu celular. Oh, pegaram meu celular. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Essa é a cara do Bolsonaro hoje, né? Ele tá, não pegaram meu celular. Porque é isso, é alguém que tá com muito medo. Porque quem deve, teme. Vamos pensar politicamente. Quais as consequências? Primeiro, provavelmente, com Bolsonaro inelegível, tende a haver uma radicalização do setor bolsonarista mais duro. Os fanáticos, o bolsonarista da terra plana. Essa turma de doido. Tem meia dúzia desses lá na Câmara dos Deputados, que a gente tem que conviver todo dia por dever de ofício. Essa turma vai radicalizar mais, falar todo tipo de coisa. E vai intensificar uma discussão com os bolsonaristas mais pragmáticos. Porque tem isso, né? O PL tem uma ala de bolsonaristas raivosos, que gritam, que esperneiam, que xingam, que lacram, o outro bota peruca. E tem aquela ala dos bolsonaristas, mas que é do bolsonarista do Centrão, o bolsonarista que quer... Também tem, que a gente conhece. Vai haver uma intensificação, com o Bolsonaro inelegível fora do páreo, uma intensificação dessa disputa dentro da extrema-direita. Dos bolsonaristas mais duros, núcleo duro ideológico, e de um bolsonarismo mais Nutella, né? Um bolsonarismo mais que tá ali, que pegou a carona. E isso também vai estar ligado a uma disputa de quem ocupa o lugar do Bolsonaro. Já tem gente falando, a Michele... É o Tarcísio? É o Bananinha? É o Rachadinha? Quem que vai ocupar o lugar político? Porque o bolsonarismo, isso é preciso reconhecer, tem uma força política e social no Brasil. Os caras governaram o Brasil até o ano passado e quase ganharam a eleição, mesmo fazendo um governo trágico. Existem pessoas que defendem e acreditam nas posições bolsonaristas. Como é que fica esse espólio? Esse é um debate que vai se ter. Vai para o bolsonarismo mais selvagem ou para um bolsonarismo que tenta se pintar mais de moderado? Essa disputa vai se dar a céu aberto se o Bolsonaro se torna inelegível. Vai ser uma disputa que vai impactar, por exemplo, no debate sobre as eleições de 2024. Tem uma ala que diz, nós temos que lançar bolsonaristas puros, raiz. Tem outra ala que diz, não, vamos se aliar aqui com a turma do Centrão, lançar alguém mais à direita. Aqui em São Paulo isso ficou muito claro, na briga de dois bolsonaristas, Ricardo Salles e Ricardo Nunes. Os dois votaram no Bolsonaro e um queria disputar o Bolsonaro com o outro. Se um almoçava com o Bolsonaro, o outro queria jantar com o Bolsonaro. Se um tomava café da manhã, o outro queria tomar café da tarde. Representa essas alas diferentes. Com o Bolsonaro, que digamos é o chefe do bolsonarismo fora do jogo eleitoral, essa disputa vai se tornar ainda mais virulenta. Vai acontecer em praça pública. Eles vão ficar numa situação difícil. De um lado vai ter essa polêmica pública, essa briga pública. De outro lado vai ter esse setor mais radical bolsonarista que vai querer se mobilizar, ir pra rua, ir para um extremismo ainda maior, golpista, inclusive. Nós também temos que estar do lado de cá preparados para não deixar que isso cresça. Como dizia Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Se a gente vai deixando crescer, isso não é nada, você vai criando um movimento fascista, um movimento autoritário ainda mais forte do que eles têm. Hoje eles estão recuados, porque perderam a eleição, porque tentaram dar um golpe e fracassaram, porque o líder deles vai ficar inelegível e talvez seja preso, que a casa está caindo para eles, mas nós temos que estar muito atento em relação a essa movimentação. E vou dizer para vocês, pessoal, você que acompanha o nosso Café com Bolos aqui toda semana. Punir o Bolsonaro, tanto com a inelegibilidade pelos crimes eleitorais, quanto com os processos criminais que podem levar à prisão, não é uma questão de vingança. A gente tem dito isso aqui sempre. É uma questão de justiça. De justiça, inclusive histórica. Porque no Brasil, a gente foi se acostumando ao longo da nossa história de fazer transições, mudanças, sempre por cima, sempre com acordão. O governo Bolsonaro, tal, muda. Aí faz um acordão, como dizia lá o Romero Jucá, com o Supremo com tudo, e se resolve as coisas. Não, pessoas têm que pagar pelos crimes. Nós temos milhões de pessoas que perderam seus familiares. Foram mais de 700 mil pessoas mortas, que deixaram milhões de familiares, pessoas queridas. Pela postura dele, do cara negar a vacina. Nós tivemos um país, uma conquista democrática que custou sangue, teve gente torturada, teve gente morta para conquistar a democracia, que ficou por um fio no ano passado, porque esse cara resolveu ir para uma
linha golpista usando a presidência da República. Quase conseguiu dar um golpe de Estado. Olha o que foi o 8 de janeiro. Se a gente passa pano, joga isso pra baixo do tapete, qual é a mensagem que tá se dando aqui? Pode. Não deu dessa vez, mas pode tentar de novo. Que venha outro e tente, ou que o Bolsonaro tente de novo. É uma questão de justiça do ponto de vista legal, porque cometeu crimes, mas é uma questão de justiça também do ponto de vista histórico, porque o Brasil não pode conviver com esse tipo de impunidade contra quem quer destruir a democracia, pratica genocídio, se despreocupa com a vida do povo, devolveu o país para o mapa da fome contra toda essa tragédia que a gente viu acontecer. Por isso nós vamos acompanhar de perto esse julgamento que começa no dia 22, exigir, cobrar, fazer pressão pela inelegibilidade do Bolsonaro para que depois ele responda criminalmente no banco dos réus por todos os crimes que ele cometeu. Esse foi mais um Café com Bolo. Para fazer um bom café, meu bem.